Cacos, fatos, boatos e tatos. Fotos, focos, fósforos. Fogo, paixão, tesão, rap, trap, funk. Beats, pitacos, papos, vem contar cacos. Canto, teatro, dança, arte, vida, ação. Salve, salve! Mais uma vez ao vivo pela TV Cinec para você no programa Conta Caco. Seja muito bem-vindo com a gente. Hoje uma quarta-feira cheia de informações, convidado mais do que especial e muita coisa interessante para falar com você. Não posso deixar de dizer que é atroz, retrógrado e inumano a gente assistir a uma cena em que um policial puxa, algemado por uma moto, uma pessoa, seja ela quem for, não importa que seja um bandido. Isso não é uma coisa que se admite em pleno século XXI. Numa operação bastante sugestiva, chamada Operação Cavalo de Aço. E isso, para mim, é uma das cenas mais degradantes e humilhantes para um ser humano. Mais vida que segue, Conta Caco trazendo sempre muita informação. E a gente vai rodar o VT do Política de Ouro de hoje com Ricardo Borges. Vem para cá, meu parceiro. Descubro que é saber amar. Ricardo Borges, tudo bem? E aí? Tudo bem, opa. Como é que foi a semana? Muito boa. Corrida, né, como Bastante sempre. Bastante corrida, como sempre, né? Ricardo, Política de Ouro de hoje, a gente não pode fugir de um assunto muito importante, que é segurança pública. A gente tem, aliás, hoje um convidado para lá de especial, uma pessoa que muito nos orgulha em estar aqui, que já já vou falar quem é. E, claro que eu sei que você traz uma política de ouro voltada para a segurança pública, até para que a gente possa falar com esse ilustre convidado que está aqui para nos prestigiar no programa de hoje. Qual é a tua política de ouro? Vou falar de segurança pública, né? E eu tive pensando, falei, temos que ter uma política de ouro ou uma sugestão para alguma política para a segurança pública. E a gente fica pensando em muitas fórmulas, e já tem muitas fórmulas aí, e talvez a gente não seja nem tão habilitado a falar isso, mas é baseado até no livro que a gente lançou. Eu pensei em dar uma sugestão de uma política pública focada em quê? Na mudança de mentalidade, porque há necessidade de uma mudança de mentalidade, porque a gente fala muito de genocídio, da população periférica, da população negra, mas para que isso não aconteça tem que haver uma mudança de mentalidade. Então isso está intrinsecamente ligado à educação. Então o que eu diria que a política de ouro seria, enquanto mais a gente investir em educação, menos a gente vai investir em segurança pública, porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Então esse foi a minha sugestão, essa é a minha política de ouro, mais investimento em educação. Importante colocar que quanto menos se investe em segurança pública, não que não se irá investir. Na verdade, claro, é preciso, aliás, que se invista muito em segurança pública no nosso país, até porque a gente sabe que há uma deficiência muito grande, inclusive, de verbas que atendam a essa área de segurança pública. Segurança pública envolve muita coisa, não só polícias e etc. E hoje a gente, aliás, vai falar sobre polícia aqui. Nós temos um convidado muito especial. Já já eu vou chamar a vinheta de entrevista, mas antes da vinheta de entrevista, eu quero falar quem é o nosso convidado que está aqui hoje, Ricardo. Olha só, o currículo dele tem mais ou menos umas 10 páginas. Se eu fosse ler o currículo dele aqui, eu ia ficar até a semana que vem falando do currículo dele. Mas delegado de polícia, um dos mais atuantes da atualidade, ele que passou por diversos departamentos de polícia, dos principais departamentos de polícia civil do estado de São Paulo, é piloto, né, da equipe do SAT, ele foi treinado, inclusive, para pilotar nos Estados Unidos, na Califórnia e em outros lugares mais. Ele é o único não americano, para você ter uma ideia, Ricardo, eu repito, o único não americano convidado a dar cursos na SWAT americana. Para quem foi criança nas décadas de 80 e 90, sabe o que foi a SWAT, ainda sabe o que é hoje a SWAT, aliás, e que orgulho a gente saber que é um brasileiro que tem esse currículo. Medalhas, honrarias, prêmios, e passou pelos departamentos da Polícia Civil, inclusive foi delegado geral. Então, assim, para nós é um orgulho gigantesco receber hoje no programa Dr. Maurício Freire. Por isso eu vou pedir para rodar a vinheta da entrevista e a gente vai falar com ele hoje sobre segurança pública. Rodou.
É isso aí, estamos aqui no programa Conta Caco ao vivo hoje com a presença ilustre desse pra lá de convidado, que para a gente é um orgulho, uma honra recebê-lo aqui no Conta Caco, ele que vem há anos atuando dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi delegado em diversos departamentos importantes dentro da polícia, seccional, foi delegado geral, inclusive, atuou em diversos departamentos, teve treinamento no Exército, inclusive foi nomeado segundo tenente no Exército também, começou a carreira dele dentro da Polícia Civil como investigador, enfim, passou por muitos departamentos, como eu disse, se eu fosse ler o currículo dele aqui, a gente ficaria a semana toda para ler esse currículo imenso. Eu quero agradecer muito a sua presença, doutor Maurício Freire, é um orgulho, uma honra a gente receber alguém no programa com o seu histórico, com a importância que o senhor tem para a Polícia Civil do Estado de São Paulo e até mesmo para o Brasil, porque nos representa de maneira muito honrada lá fora, sendo quem é, treinando inclusive policiais da SWAT americana. Isso para a gente não tem preço em poder dizer, e está com a sua presença aqui hoje no programa. A honra e a alegria é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Como vai, Ricardo? Adorei a sua dica ali. É muito importante isso. Compactuo totalmente com o que você falou da educação. Olá, telespectadores, vocês que nos assistem. É uma alegria muito grande estar aqui nesse programa. Doutor Maurício, assim, falar de uma pessoa como o senhor para a gente é muito orgulho, e ter uma pessoa que nos represente tanto no Estado quanto no mundo, dentro de uma das principais polícias do país, a gente não tem como dizer que São Paulo tem as duas principais polícias do país, isso é inevitável, primeiro porque nós estamos no maior estado brasileiro e numa das maiores cidades do mundo. Então, assim, as polícias, tanto civil quanto militar, são duas importantes instituições dentro do governo do Estado, que, aliás, são subordinadas ao governo do Estado. Então, primeiro eu gostaria que o senhor nos falasse da atuação da Polícia Civil hoje, até para que as pessoas que estão lá em casa, porque, infelizmente, eu acho que o Ricardo vai compactuar isso comigo, e o senhor deve ver isso na pele, no dia a dia, infelizmente, as pessoas têm ainda uma visão muito canhestra e muito errônea das polícias. A gente sabe que em qualquer lugar, por exemplo, o que eu citei na abertura do programa, desse policial arrastando uma pessoa algemada a uma moto, claro que é uma laranja podre dentro de um cesto, então a gente não pode generalizar, e as pessoas costumam generalizar quando acontece uma coisa dessa. Eu não poderia falar como um todo da instituição Polícia Militar, porque ele não representa a Polícia Militar inteira. Como também maus policiais, seja na Polícia Federal, na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, enfim. Em qualquer lugar a gente sempre tem a ovelha negra. Então eu queria que o senhor falasse dessa importante Polícia Civil do Estado de São Paulo, que eu sei do trabalho dos policiais civis e da grandeza dessa instituição dentro do governo do Estado. Muito bom. A primeira coisa que eu queria era comentar sobre esse fato de ser convidado para o Departamento de Polícia de Miami. É importante que as pessoas entendam, porque o filme passava em Los Angeles, né? Então, a primeira SWAT americana foi criada em Los Angeles. Talvez a mais atuante tenha sido a de Nova York, principalmente aquela equipe que acabou uma parte dela ficando lá no 11 de setembro, quando fez o primeiro atendimento. Mas toda a polícia americana é municipal, tem uma polícia de condado, a estadual, as polícias federais, são mais de 2.800 polícias. Cada uma dessas unidades maiores, Ricardo, ela tem uma equipe de operações especiais, que normalmente é uma equipe de armas e táticas especiais, que é a SWAT. Só que uma das escolas mais conceituadas nos Estados Unidos de treinamento de SWAT, porque nem todo mundo consegue ter uma escola, uma academia, um treinamento, porque as polícias são pequenas, né? Não dá para comparar com as polícias brasileiras, né, com a quantidade de gente que nós temos. E é o do Departamento de Polícia de Miami. Inclusive, os Mariners americanos, aquela tropa, né, dos Mariners, dos SEALs, fazem curso de operações especiais com a SWAT, e a SWAT de Miami treina os snipers lá, há um convênio. Então, para mim é muito orgulho ser instrutor de uma das escolas mais conceituadas dos Estados Unidos. Nós tivemos a oportunidade de trazer em 5 anos as equipes para cá, inclusive quando foram criados o GER da Polícia Civil e o GAT da Polícia Militar, para esse início de operações especiais. E essa filosofia acabou passando para o Brasil inteiro, né?
Então, isso é só colocar isso, quer dizer, não é da SWAT Que é muito importante. americana inteira, né? Mas, enfim, justamente no seu gancho, Ricardo, e hoje nós tivemos uma operação, eu hoje estou lotado no Departamento de Operações Policiais Estratégicas, que tem algumas divisões. A divisão de sequestro, a divisão de capturas, a divisão de operações especiais. A divisão de operações especiais seria assim o socorro, né, das polícias. Quando você está em perigo, você liga o 90, chega a polícia. Quando a polícia está trocando tiro, está numa situação que encontra uma resistência muito maior, acaba pedindo auxílio dessa divisão. E foi o que nós fizemos hoje com o DENARC. E a maior preocupação que a gente tinha é que era um local muito complexo, de uma quadra inteira, que a gente sabia, por levantamentos, por uma brilhante investigação do DENARC, que tinham inúmeras pessoas lá que não compactuam com o crime, cara. Tinham crianças, tinham senhoras, que acabam sendo reféns daquele crime, daquele tráfico de entorpecente, que são aquele anteparo justamente para a polícia não entrar, ou se a polícia, quando entra e acontece alguma coisa, normalmente e inicialmente a culpa é da polícia. O tiro foi da polícia, aquilo que aconteceu foi da polícia. Como você falou, nós temos bons e maus policiais, ou bons e maus cidadãos em todas as esferas, né, da sociedade, mas graças a Deus o nosso time é muito treinado, e a maior preocupação que a gente tinha, fizemos vários treinamentos, vários ensaios, para justamente minimizar, para que não acontecesse um único tiro, para que não ferisse nenhuma criança, para que não ferisse nenhuma pessoa, que não aqueles alvos da operação de narcotráfico. Então, hoje isso é uma política, digo, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, Guarda Municipal, enfim, as polícias, as forças de segurança, a federal hoje, inserem nas academias de polícia várias matérias tentando mitigar aquilo que já foi no passado, o que era considerado um confronto normal. Isso não é mais normal, não existe mais esse normal. E quando o policial acaba cometendo alguma arbitrariedade, alguma coisa, enfim, é um ser humano, né? Ele pode ter um surto ali naquilo, pode ter certeza que é afastado, vai para o tratamento psicológico, psiquiátrico, é feita uma investigação e a gente não compactua de maneira nenhuma com desvios de conduta. É muito importante o senhor falar isso, porque assim, eu sou uma pessoa que eu defendo muito a questão da segurança pública, né, porque nós precisamos fundamentalmente de segurança pública. E aí, quando a gente vê um fato isolado desse, é uma coisa pontual, o que falta para mim, hoje no Brasil, inclusive como política pública e política de ouro, vamos dizer assim, é que os próprios governos do Estado, né, de cada um dos estados e da federação, divulgam muito pouco o trabalho importante da polícia. E uma outra coisa que eu não compactuo é com a imprensa, que quando a polícia faz uma boa apreensão, faz uma operação como essa fantástica, que o senhor acabou de falar para a gente, e tantas outras coisas, não se divulga. Agora, um policial como esse de ontem, que faz uma atrocidade dessa, aí é um estardalhaço na mídia e mancha a imagem das instituições. Toda instituição acaba pagando por Exatamente. um ato errado. Então, o que falta hoje, para mim, na minha concepção, como cidadão, eu estou falando aqui como cidadão, que comunicador que sou, eu sou um cidadão e tenho que representar o povo quando eu falo aqui. Então, assim, é um apelo que eu faço para o senhor, que é uma autoridade tão importante, um homem que tem acesso ao governo, peça para que se faça uma campanha para mostrar, porque vocês têm trabalhos fantásticos. A Polícia Civil, ela tem uma responsabilidade muito maior do que as pessoas acham que é apenas investigar. Ao contrário, né? Se tem um departamento judiciário, a polícia emite documentos, a polícia investiga, a polícia instaura inquérito, ou seja, é muito importante o trabalho de vocês. E tem que ser divulgado esse trabalho, inclusive operações como essa, que são de fundamental importância. Um dos organismos mais cuidados, quer seja pela população, pelo Ministério Público, pela imprensa principalmente, pelo cidadão, mais vigiado é a polícia. A gente sofre inúmeros vistorias, checagens, acompanhamentos, né? Mas o que acaba passando é justamente isso. Mas tem um fato, é que a gente vem passando por um momento no mundo onde a banalização da violência está muito forte. A gente está aceitando, quando tinha um homicídio, morria uma pessoa, era uma coisa. 11 de setembro, 3 mil pessoas morreram, 8 mil vítimas, e a gente acha que é uma coisa mais ou menos normal, né? Quando você fala que nós passamos já
por 60 mil homicídios no Brasil, né? Isso aí é muito mais do que qualquer guerra. É uma barbaridade. É um número assustador. E aí se fala, não, mas houve uma redução de 1.000, de 2.000, meu Deus do céu, ainda é assustador. Mas, num determinado momento, a polícia tem que ser legalista e tem que cumprir aquilo que é determinado. A polícia teve que ter algumas missões que não era por conta dela, por iniciativa dela, mas que ela tinha que cumprir. E houve um afastamento, uma mistura, né, dessa época, com a atribuição da polícia, como se a polícia fosse inimiga da população, né? E nós pagamos até hoje por isso. Quando você chega em casa e o teu filho não estuda, o teu filho vai mal na escola, não quer comer, o que você fala? Vou chamar o guarda. Então você está ensinando aquela criança que a polícia é seu inimigo, que a força de segurança é uma força opressora. E a gente tem que lembrar que não existe nenhuma carreira no mundo que entregue o seu bem maior que a própria vida em defesa de uma pessoa que sequer conhece, e o fazemos isso dioturnamente, com muita alegria. Hoje, na operação, 70% da minha tropa, ela estava de férias, mas como é um caso que está envolvendo, que está destruindo famílias, porque a droga não é só o problema do viciado, do traficante, ela destrói uma família. Quando as pessoas percebem isso, os policiais percebem isso, todos foram voluntários para sair das férias, largar seus familiares e virem para a operação conosco. É por isso que eu quis falar isso, e até, né, acredito ser muito importante dizer o seguinte: a falta de informação sobre o trabalho das polícias no Brasil é muito grande. Quando você informa a população da função de uma instituição, da importância e da alçada de uma polícia civil, de uma polícia militar, etc. Aliás, as pessoas não sabem. Por exemplo, o Brasil, ele tem aquilo que guarda as suas fronteiras, os nossos hinos, os nossos patrimônios nacionais. Nós somos protegidos pelas Forças Armadas. Nós temos Marinha, num primeiro momento, porque o Brasil foi descoberto via mar. Depois a gente tem o Exército, né, que é aquele que pisa no solo efetivamente, e mais tardiamente, com a descoberta do avião, a gente tem a aeronáutica. Essas são as Forças Armadas que protegem as nossas fronteiras, protegem os nossos patrimônios. Aí dentro desse território tão gigantesco que é o nosso, nós temos as polícias, que têm de ser muito bem vistas e muito bem separadas e compreendidas, coisa que a população não compreende, porque não tem informação. Por exemplo, a Polícia Civil, ela é dividida em departamentos, como é a Polícia Militar, como é a Polícia Federal, e essa divulgação não existe. E tem que se destacar, Ricardo, né? Você quer falar, por favor? Eu queria falar o seguinte, na realidade, eu queria falar do analfabetismo funcional, ou seja, isso que nós estamos falando, essa concepção, eu consigo entender, eu consigo entender a concepção do que nós estamos falando, mas a maioria da população não consegue entender isso. Então, isso por isso que eu foco muito na educação, né? E como as pessoas estão vendo a polícia, né? O que é política, o que é polícia, o trabalho da polícia, a questão das instituições, a importância disso. Então, ou seja, por isso que eu falo muito de educação, porque eu acho que a gente tem que educar as pessoas, para as pessoas conseguirem ver a importância. Se a gente tirar a polícia da sociedade, o que vai virar isso? O que vai virar? Porque as pessoas não estão preparadas. Então, existe a necessidade de uma repressão, ou seja, para que você consiga manter a ordem, né? E se você tirar, então, as pessoas não têm nem noção quando elas falam que são contra a polícia, ou acham que a polícia é inimigo dela. Lógico, como o doutor falou aqui, tem vários tipos, em todas as esferas, tem pessoas boas, pessoas ruins, mas sempre se dá mais crédito às pessoas ruins. Agora, por exemplo, Ricardo... Só para dar um gancho aqui nessa parte da educação, me permita, não sei. Quando eu entrei na polícia, em 1977, a gente fazia, para ser delegado de polícia, eu entrei como investigador com muito orgulho, trabalhei num departamento que, até hoje, eu acho que é um super departamento, que fez grandes missões, mal compreendido, mas, enfim, realizou grandes missões, cumpriu, tinha um alto índice de esclarecimento, né? Mas, enfim, eu entrei, tive que fazer faculdade de Direito, 5 anos, 2 anos de Criminologia na Academia de Polícia, 1 ano de curso na Academia de Polícia, 3 anos de estágio probatório e fazendo diversos cursos de especialização para chegar onde eu cheguei.
Mas, infelizmente, por conta de uma série de coisas, alguns governos anteriores, durante muitos anos, vêm entendendo que precisa de quantidade e não de qualidade. E começou a reduzir esse treinamento. Nós tivemos turmas que passaram com menos de 3 meses na academia de polícia. É impossível, por melhor que seja o profissional que venha de fora, como que ele vai saber como tratar um local de crime? Como que ele vai entender de uma investigação? Isso se aprende no ensino da academia de polícia. Felizmente, isso foi retomado um pouco, ainda não como a gente gostaria. E outra coisa que as pessoas precisam saber, quando a polícia fecha, a polícia civil fecha sábado, domingo, feriado, à noite, não é porque a gente não quer trabalhar, não. É porque, por exemplo, em 1993, nós tínhamos uma quantidade de unidades policiais e 37 mil homens e mulheres. A população cresceu, dobraram-se os distritos aqui da capital de 50 para 100, tem 98 implantados. Nas delegacias do interior, você tem delegacia do idoso, delegacia da mulher, delegacia da infância e juventude. Criaram uma série de unidades, mais do que dobraram as unidades, e hoje a gente tem por volta de 24 mil policiais. Então, é humanamente impossível você fazer o trabalho que nós gostaríamos de fazer, né? E você veja isso, quer dizer, então não dá tempo quase de treinar, você não tem tempo quase de, enfim, de tratar aquele caso que você trataria, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Uma força-tarefa tratando de um caso, aqui cada um tem inúmeros casos para tratar. Então, há necessidade de rever esse conceito de segurança pública, principalmente na nossa legislação, porque, infelizmente, a nossa legislação é muito mal feita. E a culpa somos de nós, que colocamos as pessoas lá, provavelmente por simpatia, por ver muito na TV, ou não, por, enfim, fazer uma brincadeira, por ser um bom cantor. Ele vai para lá, mas ele não tem noção dessa parte jurídica. Aí você tem aquelas coisas assim, eu tenho uma mesa, essa mesa serve para trabalho, mas se puser um colchonete, ela pode ser uma cama, e se puser lá fora, pode ser uma esteira de tomar sol. Como interpretar juridicamente uma legislação que devia ser ou é ou não é? Esse é um fator muito grave no sistema todo da nossa complexo de justiça e segurança. E a outra coisa é que a gente não precisa de uma grande quantidade de pena, mas da certeza do cumprimento da pena, o que não ocorre aqui. Doutor, salvo engano, no programa passado eu fiz na abertura exatamente uma colocação a esse respeito das pessoas que nós elegemos. E até falei que, sendo política de ouro, seria importante que nós tivéssemos uma política de ouro no Brasil em que qualquer pessoa que se submetesse a um cargo público eletivo deveria, no mínimo, ter uma graduação, uma pós-graduação, conhecimento de causa, saber o que é antropologia, saber o que é gestão pública, e nós não temos gestores públicos, infelizmente. Mas é tão importante ter uma pessoa tão esclarecida como o senhor e que fala tudo isso e que mostra a função de uma polícia. Mas, assim, existem coisas do nosso dia a dia que a gente precisa esclarecer para a população aqui. Aliás, o senhor está aqui justamente para isso. Parabéns por esse trabalho. Aliás, ele está em férias também, viu, gente? Mesmo estando em férias, participou de uma operação, está aqui virado, né? Não que foi para balada, ele está virado de uma operação muito importante e veio aqui dar esse importante depoimento e esclarecimentos fundamentais. Estamos no primeiro dia do mês do último, primeiro dia do último mês do ano, né? E é um mês que a gente sabe que as pessoas viajam, que as pessoas saem às compras, que as pessoas vão para a rua para fazer passeios e etc. E o senhor, como delegado, uma pessoa tão bem preparada, tão instruída, tem assuntos importantes para falar para a gente sobre essa realidade de pessoas, inclusive, que saem de casa para viajar e, enfim. Quais procedimentos adotar nessa época do ano? A gente sabe que é uma época em que o índice de criminalidade aumenta justamente porque as casas ficam vazias. Então, assim, o que fazer, como se prevenir para esse tipo de comportamento em pleno final de ano, doutor? Pois é tão bom, né, a gente poder estar de férias e sair de férias, né? Não tem coisa melhor do que viajar, mas os cuidados têm que ser tomados. As férias servem para a gente voltar alegre para casa e não triste, né? Então, são vários cuidados. O primeiro é quando você deixa a sua casa. Aqueles conceitos de arroz e feijão básicos, simples, são muito eficientes. O primeiro deles, né, aquela coisa. Vou sair, vou deixar uma luz acesa para fazer de conta que eu estou em casa. O camarada faz uma observação, vê que está de dia de noite,
que aquela lâmpada está acesa e não tem ninguém lá dentro. Aquela coisa, hoje a gente não tem muito mais material escrito, jornal, etc. e tal, mas ainda tem uma série de propagandas, e aquela propaganda fica se empilhando na sua porta. Então, recomendo um vigia, um vizinho teu de confiança, um parente, que passe ali e recolha aquele material, né? São cuidados mínimos. Colocar uma boa fechadura. Quem tem portão elétrico, um portão elétrico que funcione. Hoje você vai na Santa Efigênia, você compra na internet um equipamentozinho que você clona o portão, que você consegue entrar como se fosse você o morador. Mas existem sistemas que cada vez que a gente aciona aquele controle, ele vai mudando a frequência. Custa um pouquinho mais caro, mas bem acessível. É muito mais barato do que você perder os bens que estão na sua casa, ou às vezes até a vida de alguém que está ali. Então é muito importante esses cuidados. Se colocar uma câmera, se tiver uma câmera de segurança boa, que consiga pelo menos identificar a feição da pessoa, que pelo menos consiga ver uma placa do carro que encostou ali. O programa Vizinhança Solidária, fantástico, diferente do Consegue. O Vizinhança Solidária, eu não quero saber o que acontece dentro da casa do Ricardo, o que ele faz ou não faz, mas se eu estou ali no bairro, eu conheço as pessoas do bairro, eu consigo perceber que tem alguém ali, observando ali, alguém suspeito, custa ligar para ele, passar um WhatsApp, hoje todo mundo vive, né, nas mídias ali, passa um WhatsApp para ele lá, para ele tomar um determinado cuidado. Então esse programa de vizinhança solidária é fantástico e nos ajuda muito. Outra vez esse pertencimento daquele local. Vai viajar de carro, aí o piloto é meio neurótico com isso, né? A gente sai chutando o pneu do carro, vê o pisca-pisca, vê farol e acha que a gente é louco, mas isso a gente faz numa aeronave. Toda vez que voa, toda vez que volta, quantas vezes decolar naquele dia, vai fazer todo um procedimento de cheque. No seu veículo, embora tenha acostamento para parar, eu preciso tomar cuidado. Se eu vou pegar uma estrada, num feriado, num fim de semana, que tem movimentação, que eu sei que ali o trânsito fica lento, né, que é próximo de uma comunidade que facilite aqueles arrastões, eu tenho que tomar alguns cuidados. Você vai falar assim, bom, então o ideal seria colocar a minha bagagem no porta-mala do carro? Sim, nada aparente, mas às vezes não dá, você vai com uma série de coisas. Então, para que levar objetos caros, de valor caro, né, naquilo, e principalmente às vezes ostentando, né, porque aí vai fumar ou vai fazer alguma coisa, põe o relógio do lado de fora, todo mundo no carro lá, parado no tablet ou no celular, o camarada passa ali, ele vai abordar aquele veículo com mais facilidade. Então, evitar isso, mas principalmente evitar de parar esse veículo. Se tiver que parar, tentar parar num posto, num local, num posto de polícia rodoviária, num apoio à rodovia. Quer dizer, na verdade, são comportamentos simples que fazem com que a pessoa tenha segurança. Agora, e no caso de aeroportos, doutor, a gente vê muito na televisão mostrar pessoas sendo roubadas, furtadas, na verdade, em aeroportos. Como proceder dentro de um aeroporto, no caso? Isso, aeroporto, rodoviária, seja a estação lá no Porto de Santos, nós temos uma unidade da DEATUR, né? A DEATUR é uma das divisões do departamento, então tem os aeroportos e tem o Porto de Santos. Você está ali naquele momento que chega aquela multidão, aquele monte de gente, você fica preocupado em querer entrar no avião, o avião vai sair naquele horário, né? Um quer entrar primeiro do que o outro, fica aquela confusão ali. Então, às vezes para tomar um café, para conversar, espera alguma coisa. O que todo mundo faz com a sua bolsa, com a sua bagagem? Coloca na parte de trás. De trás da cadeira, e o que eu deveria fazer, me permita aqui o exemplo, claro, né? Por favor. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou com a bagagem próxima, no meu visual. Isso é fundamental. Cuidado quando usar uma rede pública com os seus equipamentos, porque não é seguro. Aí começa a passar senha de cartão, senha de alguma coisa, etc. e tal. Cuidado com isso. Outra coisa, aquele bilhete, né? O acesso ao bilhete, com aquilo ali, o camarada lê o código fonte ali, e ele acaba gerando um conhecimento e vai vender uma passagem para um outro que está ali esperando, às vezes um voo na lista de espera, ele pega aquele seu dado e vai passar. O problema sério hoje com bagagem, cada vez mais você tem menos quilos para usar a bordo, e tem mais controle nos aeroportos do mundo. Então você pega, entrega a sua mala ali, ela é despachada, você recebe o ticket,
Você chega no país, qual é a primeira pergunta que te fazem? Foi você que fez a mala? Sim. Sim. Alguém teve acesso à mala? Não, só a companhia aérea. Ok, posso abrir a mala? Pode. O que encontra lá dentro? Uma substância farmacodependente, uma substância proibida. Como que você prova que não foi você que colocou aquilo? Tá? Então, hoje a gente tem tido, em alguns países não dá para explicar. A pessoa cumpre pena lá e não consegue explicar. Em outros países, vamos tentar provar. Então, o que eu faria? Eu chego em casa, vou fazer a minha mala, aproveito que eu adoro tirar fotografia. Ao invés de contar que eu vou viajar, eu não conto que eu vou viajar, mas eu tiro uma fotografia com a data, com a hora daquela bagagem que eu estou arrumando e o que tem ali dentro daquela mala aberta. É a primeira tentativa de prova de que você está de bem ali. Segunda coisa, vou lá, despachei, fotografia do ticket do despacho ali, tem um peso. As pessoas não estavam tomando muito cuidado com isso, agora já estão tomando cuidado. Saiu 20 quilos, ele tira 20 quilos da tua mala e põe 20 quilos de substância ali. Mas aí você tem, enfim, cadeados, tem uma série de coisas e normalmente você coloca eu não sei se vai dar para visualizar ali, mas você tem um zíper, né? Aqui numa mala, se você conseguir visualizar aqui. Então você tem um zíper, né? O que acontece? Eu deixo o zíper aberto ou ponho um cadeado. O que a pessoa faz? Ela abre esse zíper aqui. Sim. E depois, com este movimento, ela consegue voltar a fechar. Você não tem como provar que a sua mala foi violada. Então, o que você usa hoje, né? Você tem dois tipos aqui, plásticos, que normalmente tem nas companhias ou em qualquer lugar. Famoso enforca-gato, é isso? Você não pode falar enforca-gato agora, porque o Ricardo vai nos pegar, né, Ricardo? Não deixa ele falar isso, não. Enforca-gato, né? Chama do que quiser aqui, do lacre plástico, tá? Um que não tem a numeração e outro que você tem um código aqui. Sim. Eu prefiro que tenha o código, porque quando eu lacrar isso aqui, se alguém romper isso, vai colocar um outro código ou um sem o código. Mas enfim, pode ser qualquer um. Mas o segredo é, quando eu passar isso aqui, eu vou passar num local onde ele não consegue movimentar esse zíper. Se ele abrir o zíper, o que vai acontecer? Eu vou comprovar que está violado a minha bagagem. mala. Isso então, é importante. É fundamental eu demonstrar. Peguei a mala na esteira lá, né? Vou sair. Antes de sair dali daquela área, eu olho e observo se a minha mala não tem nenhum sinal de que foi violada. Antes de sair dali, chama um funcionário da companhia, pede um policial ou policial alfandegário da área ali e fala, ó, acho que houve uma violação na minha mala. Abre na frente deles. Aí você se livra desse problema. Porque você está com fotografia, tem toda uma prova. Agora, doutor, assim, grave. Sério isso, né? A gente tem tantos problemas, a gente é lesado diariamente, na verdade. Uma outra coisa que surgiu recentemente, que também é uma preocupação, que aliás, a partir de hoje, salvo engano, começa a valer, não sei se hoje, mas me parece que sim, começa a valer a questão do troco no Pix e tal. Pix, nós temos hoje uma quadrilha gigante aqui no país com relação a Pix, né? Como proceder, que tipo de segurança pode se adotar em relação a isso? É incrível que a tecnologia vem para nos facilitar e a gente tem que começar a querer se afastar da tecnologia, né? Enquanto a tecnologia caminha num lado, o ser humano parece que caminha no lado inverso. E eles inventam 1 milhão de maneiras de fraudar isso aí. O Pix realmente tem causado uma série de problemas. Por quê? Porque hoje as instituições financeiras, bancárias, de cartão, elas querem o mínimo possível que você vá à agência bancária. Ela quer diminuir aquele custo operacional. Então, quer menos funcionário, mais online, mais sistemas. E ela te permite ampliar o teu limite de crédito de tudo que você quiser, online. Então, eu te pergunto, se eu colocar uma arma na sua cabeça, por mais que tenha uma limitação hoje de R$ 1.500, seja lá o que for, eu colocar uma arma na cabeça sua e falar assim, aumenta o limite, você fará isso ou não? Lógico que sim. Então, por isso que as pessoas acabam perdendo tudo da sua conta, fazendo empréstimo e etc. e tal. Por quê? Antes eu tinha que pegar o Ricardo como refém, ficar com o Ricardo, levar para algum local, ele, se não me desse as senhas, talvez forçá-lo aí naquele caixa eletrônico para retirar. Alguém chegaria do lado dele, porque senão ele chama a polícia. Então teria uma visibilidade de câmeras daquele que estava causando o problema. Quando não, deixaria ele no carro ali
mas iria alguém lá para retirar. Hoje com o Pix não tem. Então o carro virou o cativeiro e você não tem mais identificação imediata disso. Você vai falar, bom, mas a pessoa já levou para uma conta. E aí nós temos dois fatores. Aquelas contas frias que com mais facilidade as instituições estão permitindo. Você não precisa mais ir fisicamente para abrir uma conta. Então qualquer um abre e cria o que quiser. E a segunda, das pessoas mal intencionadas que alugam a sua conta achando que estão livres disso. Estão cometendo o mesmo crime. Se foi só uma transação financeira, mas se foi um sequestro relâmpago, responderá solidariamente pelo sequestro relâmpago. Então você que está nos assistindo, nós vamos identificá-lo. Não faça isso. Não ceda a sua conta, porque a vantagem vai ser para aquele meliante e você que vai responder, e ele vai se mandar. É importante as pessoas tomarem consciência de que existe uma coisa chamada coautoria, né? Quer dizer, um pratica e se o outro ajuda ou está junto, é coautor. Eu vou pedir licença para o senhor um minutinho, a gente precisa pagar a conta, senão a gente não paga a conta. A gente tem um parceiro que é Plat Pinturas, a gente vai rodar o VT do Plat Pinturas, que é o grande parceiro do programa Conta Caco. Rodou, por favor, Jana? Quando a luz atravessa a pupila atingindo o coração, um fenômeno disruptivo acontece. A visão, Fiat Lux. Vermelho, resiliência e paixão. Amarelo, alegria e criatividade. Azul, equilíbrio e confiança. Roxo, paz e espiritualidade. Laranja, euforia e entusiasmo. Verde, esperança e positividade. Plat Pinturas, psicologia das cores em suas mãos. Acesse nossas redes. Plat Pinturas Decorativas. Muito bem, voltando aqui ao vivo pelo programa Conta Caco da TV Cinec, eu quero mandar um abraço aqui para o Tenório do programa Brasil em Ação, apresentador da TV Cinec. Querido Tenório, abração para você. E aí, gente, aproveita para acompanhar também o programa Brasil em Ação, apresentador aqui da TV Cinec, o Tenório, e é um prazer ter parceiros tão geniais e bacanas com a gente aqui. Beleza, Tenório? Obrigado, querido, um abraço. Dr. Maurício Freire está aqui conosco, delegado de polícia do estado de São Paulo, ele que atua em São Paulo, piloto do SAT, já ele vai falar para a gente isso, aliás tem um vídeo maravilhoso dele aqui atuando como piloto, e a sua presença muito nos honra. Estávamos falando da questão do Pix, né, do tipo de tramóia que existe hoje em relação ao Pix. Recentemente a gente teve inclusive um assalto, um vereador Paulo sofreu um assalto, levaram o celular dele, pegaram e fizeram uma transferência altíssima da conta dele. Quer dizer, talvez por um momento de distração, levaram o celular e fizeram essa transferência de Pix. E, enfim, a gente está sujeito a isso. O senhor está vindo hoje lá do centro de São Paulo, ali da Brigadeiro Tobias, Rua Brigadeiro Tobias, onde fica o Palácio da Polícia Civil, região que eu conheço muito bem, que frequento desde que me mudei pela primeira vez em São Paulo, em 1987. A região central sempre foi uma região muito crítica em relação a alguns tipos característicos de assalto. Por exemplo, na década de 80, na década de 70, a gente tinha muitos batedores de carteira, principalmente na São Bento. Né? Isso daí acabou, porque ninguém mais anda com carteira no bolso. Depois veio a modinha dos assaltos aos toca-fitas. Quebrava-se o vidro ou abria aquela ventarola do carro e tirava o toca-fita e levava embora. O toca-fita acabou, veio o CD, que hoje nem tem mais CD, né? Aí, hoje nós temos um aparelhinho que todo mundo anda 24 horas com esse aparelho na mão, que é o celular. Centro de São Paulo, esquinas São João e Ipiranga. Eu estou ali praticamente todos os dias, eu como num bar ali daquela esquina, e aí a gente vê uma quantidade infinita de assaltos naquela esquina, naquela região, Praça da República, Higienópolis, Consolação, ali perto do Teatro Municipal, enfim, toda a região central. As pessoas são assaltadas, perdem o celular. Por quê, doutor? Por que acontece isso? O que leva as pessoas a perderem o celular? É azar ou é falta de atenção? Totalmente falta de atenção. Se a gente andar em qualquer rua de São Paulo, você vai ver as pessoas olhando o celular, olhando o tablet. Às vezes atravessando a rua sem prestar atenção. Porque pode vir,
Às vezes uma motocicleta, um carro, uma bicicleta, que não prestou atenção, que resolveu passar ali naquele cruzamento. Então, pelo menos de calçada a calçada, deveria ter esse mínimo cuidado de estar olhando o que está acontecendo em volta. Não olha. A gente vê as pessoas o tempo todo. Vê as pessoas falando, você pode entrar num local, você pode esperar. Não existia isso até pouco tempo atrás. Por que essa neura de ter que responder imediatamente aquilo que estão te passando? Então, isso é um problema muito sério, a falta de atenção. Mas a educação do povo também é muito difícil. Por quê? Então, primeiro, vamos lá, né? É muito complexo. Mas a série de impostos, tal, todo caro, eu vou entrar numa loja, vou pagar um monte de imposto, tal, não vejo o retorno do imposto, então eu vou ali no camelô, eu vou ali naquela lojinha, né, não muito católica, e vou encontrar lá um aparelho mais barato, vou comprar um CD mais barato, um pendrive, seja lá o que for. Eu estou fomentando o crime organizado. Isso não pensa que aquele menino ali que a gente está dando oportunidade, que ele está ganhando aquele dinheirinho, não. Nós estamos falando em milhões de dólares que circulam no mundo, é o mundo todo, não é um privilégio brasileiro, não é um privilégio ali do centro de São Paulo, é o mundo todo. Enquanto tiver aquele que compra e que dá guarida ao crime organizado, enquanto tiver a nossa legislação permitindo a receptação, as penas de receptação tinham que ser cumpridas, não tão mais pesadas, mas cumpridas, né? Tinha que realmente fechar aqueles estabelecimentos que acabam tendo a receptação. Enquanto você não tiver isso, o povo não entender que ele está fomentando o crime organizado, nunca isso vai acabar no mundo. Agora, um mínimo de atenção. Hoje o teu celular não vale pelo aparelho celular, vale pelos dados que ele está inserido ali dentro, pelas senhas que você coloca ali, pelos códigos que você coloca ali e que as pessoas vão conseguir abrir. Entraram no site do Pentágono, entraram no site lá no sistema da NASA, não vão entrar no teu celular? É brincadeira isso. Então, os hackers estão trabalhando dioturnamente, né, são contratados, ou às vezes fazem parte dessas quadrilhas, e eles vão querer o teu dado para zerar toda a tua conta ou para gerar um monte de outros fatos, de outras extorsões, de outros, enfim, estelionatos em cima, inclusive, daquelas pessoas que você convive no dia a dia, através disso. Nós tivemos um caso recente, o pai conversou com o filho que morava no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, 18 dias, ele falou por celular, mensagem. E aí olhou, viu, pô, você está com uma foto diferente? Estou com uma foto diferente. Eu tive que mudar a minha foto. Por quê? Porque ele entrou lá no sistema, viu lá naquelas mídias sociais, pegou uma foto daquela ali, colocou na cara dele ali, entre aspas. Começou a falar com o pai e falou, estou com saudades, queria ir do Rio de Janeiro para São Paulo, cheguei no aeroporto, estou aqui no aeroporto, não passou meu cartão, pai, faz um Pix para mim. O pai fez um Pix de R$ 9.800. Então, olha lá, primeira coisa, será que não dá para falar um dia em 18 com o filho, checar isso aí? O filho também não ligou 18 dias para o pai, fica só em mensagem, e aí caía a mensagem no outro camarada, porque aquilo estava, vamos dizer, sequestrado, aquele dado, né? Aquele celular, aquela conta. Outra coisa, não prestou atenção, o mundo está tão louco que ele acha que uma passagem de avião do Rio de Janeiro para São Paulo custa R$ 9.800. Ou seja, olha que mundo louco que a gente está vivendo. Enquanto as pessoas continuarem com essa falta de atenção, vai ter crime e cada vez mais sofisticado. Há pouco o senhor usou um termo muito importante para as pessoas compreenderem o que é que nós estamos vivendo. Quando o senhor falou da questão do imediatismo de responder às mensagens, por exemplo, vai atravessar a rua, atravessa a rua respondendo a mensagem do celular imediatamente porque acabou de receber aquela mensagem. Esse termo imediatismo, aliás, ele é estudado hoje. Quando eu fiz o meu primeiro semestre de mestrado em artes cênicas, a gente estudou duas coisas muito importantes em relação à sociedade brasileira. O consumismo e o imediatismo. O consumismo pode estar ligado a essa questão que o senhor falou, dessas lojas clandestinas que trazem produtos totalmente de forma indevida, que é o contrabando, né, que contribui para a manutenção do crime, e esse imediatismo das pessoas hoje, e que está muito ligado à questão das redes sociais. As redes sociais, elas são importantes até a página 2. Por exemplo, tem pessoas que conseguem identificar onde a gente está por uma foto. Ontem eu estava assistindo a um corte de um podcast, e a pessoa que estava dando a entrevista, ela disse o seguinte, que ela fez uma foto na casa dela, uma foto sem a menor
pretensão, e aí ela recebeu a mensagem de um cara pela rede social dizendo o seguinte: oi, tudo bem? Olha, é o seguinte, eu vi que você mora na rua tal, vizinho de tal, fulano de tal, que não sei o que e tal, porque a tua foto identificada assim, assim, de um detalhe da tua foto que eu vi. Ela ficou desesperada. Segurança nas férias, você posta que está na praia X e ele entra lá e sabe o teu endereço, Exatamente. tua casa e que você está de férias lá. Meu Deus do céu, posta essa foto maravilhosa que você tem quando voltar e conta como foi, mas você já voltou e não quando eu estou em outro lugar. Que é onde corre o risco da pessoa invadir sua casa, te roubar, etc. e tal, né? Bom, doutor, eu queria que agora o senhor falasse para a gente uma coisa muito importante. Até ontem eu estava conversando com um amigo e disse da sua presença hoje aqui no programa. Ele falou assim: nossa, que maravilha, é tão importante. Ele falou assim: você sabe que meu sonho é ser policial civil, né? Aí eu disse para ele: então eu vou fazer essa pergunta para o doutor Maurício lá no programa amanhã, que é hoje, né? Como faz a pessoa que tem interesse em seguir uma carreira tão brilhante como a sua, que começou lá em 1977 como investigador e hoje é delegado de polícia, que aliás foi delegado geral, o cargo máximo dentro da polícia, não que os outros não sejam importantes, ao contrário, uma instituição ela não se faz sozinha, mas hoje o senhor tem uma função vital dentro da Polícia Civil. Então, assim, um garotinho como aquele que está nos assistindo hoje aqui, que está de Homem-Aranha, né? O Spider-Man está aqui com a gente hoje, está com um super-herói. Um garotinho desse, por exemplo, que sonha ser policial civil, como ele faz hoje para entrar na polícia e, aliás, para aumentar esse efetivo que a polícia tanto precisa, né? De qualidade e de efetivo maior. Isso é super importante, é muito interessante a gente saber, assim, é nessa idade que a gente acaba despertando. Existe uma fase da garotada, né, que você quer ser várias coisas, né? Então, numa fase você quer ser o super-herói, noutra fase você quer ser o bombeiro, que não deixa de ser um super-herói, né? Noutra fase você quer ser policial, daqui a pouco você quer ver um filme lá, quer ser o lutador, você passa por tudo isso. Mas o importante é assim, se você sentir essa vontade de ingressar na Polícia Civil, são várias carreiras que você tem. Então, você tem carreiras na área, por exemplo, médica, você pode ser um médico legista. Você tem carreiras na área de perícia, você vai ser um perito criminal, né? Então você tem que ter um nível universitário. Então, o médico formado em medicina, o perito em nível universitário, qualquer universidade, dependendo do tipo de concurso que tem. Você tem outras carreiras, enfim, auxiliar de papiloscopia, o papiloscopista, que é aquele que antigamente só ficava vendo lá, colhia impressão digital, mas hoje esse mundo digital todo tem inúmeros instrumentos para isso. Você gosta de falar, de comunicação, se comunica bem, vai ser um agente de telecomunicações. Se você gosta muito de ficar sentado, às vezes num local com menos risco de estar exposto na rua e digita bem, gosta de estudar e gosta de materializar aquele inquérito policial, aqueles procedimentos de polícia judiciária, você vai para a carreira de escrivão de polícia. Se você gosta de investigação, de ação, vá para a carreira de investigador de polícia. E, enfim, a tendência sempre é você ir buscando almejar o topo da coisa, né? Você pode ingressar na carreira de delegado de polícia, aí precisa inicialmente fazer a faculdade de Direito. Constantemente, menos do que a gente gostaria, mas a gente tem os concursos públicos, então você acompanha, né, um concurso público, é publicado um edital com toda a regra daquelas matérias, do que você será arguído, você passa por esse exame escrito, depois um exame oral, uma verificação, né, do seu antecedente, e depois você cursa uma academia de polícia, enfim, com as características daquela profissão que você vai. Agora, vale muito a pena. Você talvez não tenha tantas férias, você talvez não tenha tantas horas de sono, você vai ter muitos problemas de chegar num local e a pessoa falar: pô, policial, parece que a gente é inimigo, mas você vai ter muitas alegrias, porque não tem alegria maior do que você desvendar um crime, desvendar um caso, ajudar uma pessoa, salvar uma pessoa, né? Enfim, servir e proteger. Se eu tivesse que nascer 1000 vezes eu começaria absolutamente como comecei. Investigador de polícia, policial, eu não me vejo sendo outra coisa que não policial. Vale a pena, é muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Isso, muitos anos atrás, salvo engano, na década de 80, final da década de 80 para início da década de 90, houve uma grande articulação, inclusive política, à época, no governo do Fleury,
de haver a unificação entre as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil. Né? Fala-se isso há muitos anos. Existe essa possibilidade? À época se falou muito de uma rivalidade que havia entre as polícias. Logo no início do programa o senhor falou de parcerias que existem entre as polícias que fazem operações conjuntas. Como está essa realidade hoje? Isso seria benéfico para a população? Seria bom para as polícias ou não? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Primeiro a gente precisa entender que a polícia militar, aquela polícia uniformizada que está visualmente para a gente ver, que traz a sensação de segurança, inclusive, ela faz o patrulhamento preventivo. Então ela atua antes de que haja o crime. A polícia judiciária, a polícia civil, as polícias civis brasileiras, elas fazem investigando. O sistema, tecnicamente, é perfeito nosso, porque você tem aquela pessoa que acusa, que é o promotor, aquela pessoa que tem que defender para que não haja um abuso, que é o advogado, você tem o juiz, que deveria estar totalmente neutro, julgando aquilo, e você tem a polícia, que não tem que... A polícia não busca acusar alguém, a polícia chega no local e busca a verdade. Essa verdade pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser a favor de uma pessoa, pode ser contra uma pessoa. Cada parceiro tem a sua missão. Até porque, então, constitucionalmente, se eu não me engano, o artigo 5º nos dá o direito da ampla defesa, não é isso? Exatamente, por conta da ampla defesa. Então, a polícia ela busca a verdade. Então, nesse processo todo que você tem polícias que vêm de 200 anos, com formações diferentes. A polícia militar, oriunda, né? Enfim, lá atrás, ela foi treinada, ela é reserva da Força Armada, ela foi treinada para uma missão de reserva da Força Armada. Tanto que se chamava Força Pública, né? Exatamente, Força Pública. A Polícia Civil já com treinamentos diferentes. Então, são arraigados anos e anos de conceitos de treinamento, de conceitos de atuação diferentes. Eu tenho inúmeros amigos, inúmeros irmãos na Polícia Militar, como na Guarda Municipal, como na Polícia Federal, enfim. Eu nunca tive nenhum problema nos meus 44 anos de serviço com nenhuma das corporações, porque a gente faz parte das forças do bem. Nós estamos do lado do bem, né? O inimigo nosso é outro, mas infelizmente lá para trás havia aquela coisa, né, hoje está em moda, né? Palmeiras e Flamengo. Sim, né? sim. A rivalidade, que é uma né? coisa, dá para jogar os dois times juntos, talvez contra o Santos, não sei, né? Então, essa rivalidade que, entre aspas, que viria, essa dicotomia, ela é muito arraigada. Eu tenho para comigo que o ideal seria uma polícia única, com ramo uniformizado, com ramo de investigação, que todo mundo trabalhasse, otimização dos meios, das condições. Mas hoje isso, para ser possível, com toda essa formação, com tudo isso, com todas essas tradições que vêm, é praticamente muito difícil, né? Você precisaria talvez criar uma terceira polícia, começar essa polícia de zero, aquelas outras polícias virem, enfim, se aposentando, e você teria uma polícia com uma academia única, com treinamento único, com pensamento único, talvez não, tenho certeza que nos países onde ocorre isso, a eficiência da resolução dos casos é muito mais alta. Seria uma polícia muito mais, talvez até bem mais preparada, como o senhor mesmo disse há pouco aqui no programa, existe uma deficiência, o policial acaba indo para a rua com 3 meses de treinamento, e isso eu acho que é inumano, inclusive, é injusto com a pessoa que vai para a rua. Eu vou pedir para a Jana rodar para a gente o vídeo, que, aliás, a gente precisa mostrar a sua atuação como delegado e como piloto, né, que é um sonho de tantas crianças e de tantas pessoas que idealizam. Quero agradecer a presença aqui da Aline Bueno, assessora de imprensa, que está acompanhando o Dr. Maurício Freire, que veio aqui muito gentilmente nos prestigiar nesse programa. Então, Jana, por favor, roda para a gente. A nossa tripulação hoje, o comandante Rodney e o nosso comandante Chiguti.
Então, mais uma vez, o SAT ajudando a salvar vidas. Nós acabamos de efetuar mais um transporte de órgãos. Das inúmeras missões do SAT, nós agora completamos quase 500 missões só de transporte de órgãos. A chamada Operação PROVE, transporte de órgãos vitais, trabalhando pela defesa civil. Vocês gostaram? Tem mais, hein? Pois é, a Andréia está falando aqui, o olho do Dr. brilha, né, vendo uma operação dessa. E assim, eu me emociono, porque se existe uma coisa que eu sempre brigo, nós abrimos o programa na Política de Ouro falando da questão da educação, se tiver mais educação, menos segurança, não que não tenha que ter, mas claro que nós teremos uma segurança muito mais qualificada e uma educação muito mais qualificada. O Brasil precisa prezar por 3 áreas fundamentais: educação, saúde e segurança pública. E não há palavras para dizer diante de uma cena dessa de vocês levando um coração. E o Ricardo queria falar alguma coisa, né, Ricardo? Então, assim, a gente se emociona, eu estou emocionado, o doutor está com os olhos aqui cheios de lágrima e com razão. Que orgulho a gente ver uma ação dessa de vocês. Você queria falar alguma coisa, né, Ricardo? Eu queria falar sobre uma questão que aconteceu essa semana a respeito do garimpo, né? Eu vi toda uma ação no jornal falando sobre o garimpo, aquela questão dos garimpeiros, e eu fiz uma reflexão, né? A gente tem um produto que é o ouro, né? A gente tem uma praça que é o local. Quem compra isso? Quem compra isso? Quem compra esse ouro, né? Nós temos isso daí, é toda a promoção. E aí você fica analisando quem que está promovendo, como se fosse a venda, quem que está promovendo. E às vezes a gente vê aquelas pessoas, até simplórias ali, que têm as suas balsas queimadas e tal, e eles são tidos como os vilãos. Mas será que eles são os verdadeiros vilãos? Ou eles fazem parte de um processo, porque alguém está financiando aquilo, né? E a gente sabe eu pesquisei um pouquinho, eu sei quem compra esses ouros, a maioria, quais são os países que compram esses ouros nossos, e que se justificam, porque os próprios bancos podem notificar que o material, que o produto é legal, sem falar de onde que veio, mas a legislação não fala nada, né? Mas ninguém fala sobre isso, né? Agora imagina, Ricardo, se todo esse ouro fosse revertido, né, para helicópteros, que a Polícia Civil tem tão poucos, né, doutor, que é uma pena, que deveria ter uma frota muito maior. O senhor falava comigo antes de começar o programa da quantidade de helicópteros que tem, e que deveria ter muito mais. E que ação linda aí, que trabalho maravilhoso, que projeto de salvamento fantástico existe nisso daí, né? Isso, Ricardo, é uma atribuição da Polícia Federal. Foi uma ação da Polícia Federal em conjunto com as Forças Armadas, porque é uma região muito difícil de estar lá. Então, eu não quero entrar na seara da Polícia Federal, mas dizer o seguinte, pelo que a gente sabe da investigação e durante o período que foi... Bom, primeiro, né? O Brasil é saqueado desde que descobriram, né? Sim. Nosso ouro está lá na Inglaterra, né? O Brasil foi saqueado de todas as maneiras e continua saqueado. Realmente, são organismos internacionais, aquelas pessoas que estão ali... Talvez as que trabalhem ali, elas nem têm dinheiro para montar uma balsa, então elas são absolutamente exploradas. As pessoas acreditam que vão chegar lá, vai botar a mão ali, vai sair com ouro na mão. Isso tudo é manipulado por um crime organizado, internacional, né? E a queima, pelo que a gente entende da missão da Polícia Federal, das Forças Armadas, aquela queima foi não porque era tua balsa e você tinha subsistência... Enfim, ter um material de trabalho para aquilo, mas que você estava sendo explorado e que aquilo era financiado pelo grupo. Então, não tem como tirar aquilo dali. Acaba destruindo. E daqui uma semana, vão estar com todas as balsas de novo e vai ter que fazer uma outra operação daquela. Isso tem que ser constantemente. O Brasil é muito grande, né? Nós temos
um país continental, com uma área de fronteira absurda, com uma área de mar absurda, que é inviável fazer esse patrulhamento, cerco, um muro, né, como outros países fazem lá um muro, uma cerca, é inviável fazer isso, né, mas a gente precisa ter a conscientização. Outra vez, voltamos naquele princípio básico, né, que seria a educação de verdade, né, não a educação virando uma série de coisas. Nessa educação eu levo também que a gente desconstrói os nossos heróis. Você pegar Santos Dumont, por exemplo, que não é só o pai da aviação, não é o pai mundial da aviação, adorado na França, quando brasileiro, embora brasileiro, mas ele tem mais de 100 inventos. E o que se passa hoje, inclusive nas escolas e infelizmente em algumas mídias, é que Santos Dumont era louco, era doido, era não sei o quê, que foi lá, se enforcou porque viu aquele invento dele para o bem da humanidade ser levado para a guerra, para a destruição do povo, né? Agora, nesse projeto, realmente, se tem uma das missões que a gente adora fazer, é o transporte de órgãos. É aquela missão que você auxiliou de alguma maneira a ter uma vida, ajudar uma vida, ajudar alguém a sobreviver. E isso, a gente briga lá. Todas as outras missões, né? Vamos nessa, vamos naquela, alguém mais habilidade ali. Transporte de órgãos, sai todo mundo correndo, todo mundo quer entrar no helicóptero, né? Porque é justamente esse auxílio. Então a gente brilha, realmente, se emociona realmente, e se você quiser saber uma história legal da aviação, e da aviação de segurança pública, era proibido o voo de helicóptero noturno no Brasil, né? Então você chegava a nascer, pôr do sol, chegava no pôr do sol, às vezes você olhava, estava dia, claro, mas era o pôr do sol, e você não podia voar. E um dia um bombeiro de Mogi das Cruzes ligou para a nossa base, tínhamos um helicóptero, um da Polícia Militar, um da Civil, da Polícia Militar estava em manutenção, ligaram para a gente e falaram, um garoto aqui, 8 anos, hemorragia de esôfago, chegou aqui no bombeiro com a ambulância, o médico falou, se vocês não conseguirem levar para o Hospital das Clínicas em tantos minutos, o garoto vai morrer, e se for de ambulância, não chega. E aí os bombeiros ligaram para a gente, eu falei, pôr do sol, não pode decolar. Mas vem aquele espírito, né, meio maluco da gente, liguei para a torre de controle, um grande controlador que nos auxiliou muito, aliás, os controladores de voo são fantásticos, são os nossos anjos da guarda, né, quando nos céus. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou arriscar, conta e risco da tripulação, decola, mas não volta. Eu falei, como não volta? Eu vou pôr o helicóptero em casa? Ele falou, põe onde você quiser, você pode decolar. Eu vou virar para a Zona Norte, você decola e não volta para cá. E nós fizemos isso e conseguimos botar o garoto no Hospital das Clínicas. E, alguns meses depois, você imagina a emoção que a gente sente, ver um garotinho com um saquinho de tomate com o pai e falar, vim aqui agradecer e conhecer essa tripulação e vim aqui trazer o que o meu pai produz. Maravilha. Dr. Maurício Freire, delegado de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, nos orgulha com a sua presença no programa. É uma pena que televisão ela trabalha com tempo, nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero aproveitar e fazer um convite para o senhor. Eu e o Ricardo apresentamos ao vivo toda quinta-feira à noite um podcast, a gente faz ali na Paulista, e é muito bacana, dá para também trocar muitas ideias. Ele ao vivo também é possível ser assistido, não só ouvido. O senhor está convidado a ir com a gente nesse podcast para continuar esse papo, falar muito mais, e aqui também a casa está aberta, de portas abertas para o senhor, para vir quantas vezes quiser. Parabéns pelo seu trabalho, é um orgulho saber que existem policiais à sua altura, né, com a sua envergadura, com a sua competência, com esse currículo que, se fosse ler, como eu disse na abertura do programa, eu ficaria aqui meia hora falando. Agradecer a Aline Bueno, a sua assessora de imprensa que está aqui. Patrícia, obrigado. Fernanda está aqui nos prestigiando hoje, junto com o Spider-Man, esse garotão aí. Agradecer a direção nossa a nossa diretora de corte e câmera, Andréia Caruso, que semana passada eu chamei de Borges, né, Andréia? Obrigado, Janaína Bento, a nossa diretora de áudio e vídeo, o nosso diretor-geral, Rodolfo Estevam. Ricardo, meu querido, meu parceiro, muito obrigado pela sua parceria sempre, a nossa parceira Plate Pinturas, e ao senhor, que não tem palavras para agradecer pelos seus esclarecimentos, por tanta coisa importante. Parabéns por essa carreira, por esse grande herói brasileiro, porque um homem como o senhor, que nos representa inclusive lá fora, dentro da Polícia Americana, é um grande herói para o nosso país. Muito obrigado, Hussein, obrigado pelo convite, obrigado, Ricardo, Aline, obrigado a toda a sua equipe pela forma
carinhosa que nos receberam. E se você quiser ser policial, lembre de uma coisa: acredite no seu sonho, persista no seu sonho, lute pelo seu sonho e seja o melhor policial que você possa ser. Obrigado, doutor. Um beijo a você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Cinec no Conta Caco. Semana que vem tem mais informação para você. Até lá. Beijão.